Olá, Nação Santista, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que é muito importante pra gente. Curtir esse vídeo, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notificação e comentar aqui embaixo de qual cidade você tá falando para que eu possa te mandar um beijão. Então vamos para as 4 notícias que estão dentro desse vídeo. Lembrando que a última é a mais importante. Então assista esse vídeo até o final e não perca nenhum segundo dele. Vem! Primeira notícia. Pressão nos bastidores. Pedro Martins balança no cargo e Marcelo Teixeira cogita mudanças no Santos. O clima nos bastidores do Santos segue tenso e instável. Mesmo com uma semana livre de jogos para treinar e reorganizar a equipe visando o próximo confronto contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro Série A, a diretoria do clube não vive dias tranquilos. Com apenas 4 pontos conquistados em 7 rodadas, o alvinegro praiano amarga as últimas posições na tabela e vê a pressão aumentar tanto dentro quanto fora de campo. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, vem sendo alvo de críticas por parte da torcida. Após protestos recentes no CT Rei Pelé, não foram apenas os jogadores que ouviram cobranças. O mandatário também foi duramente questionado pela falta de resultados e pela má condução do planejamento esportivo em 2025. Apesar de ter investido em reforços no início do ano, o elenco continua demonstrando fragilidades em várias posições, o que aumenta a necessidade de novas contratações para o segundo semestre. Em meio ao ambiente conturbado, uma figura específica passou a ser apontada como possível bode expiatório para as falhas no departamento de futebol: Pedro Martins. O dirigente, que até então tinha respaldo da alta cúpula santista, viu seu prestígio desmoronar após uma polêmica declaração durante coletiva recente. Ao comentar sobre a necessidade do clube olhar para o futuro e se desvincular de um apego excessivo ao passado, Martins afirmou que o saudosismo vai matar o Santos, o que repercutiu negativamente entre conselheiros, torcedores e até mesmo membros da diretoria. A frase, embora tenha sido colocada em um contexto de modernização e reestruturação, foi mal recebida por muitos que entendem o respeito à história como algo essencial na identidade santista. Desde então, o dirigente passou a se isolar no ambiente interno, e segundo informações do jornalista Wagner Frederico, sua demissão já é discutida de forma séria. Fontes indicam que a saída de Pedro Martins é questão de tempo, e que Marcelo Teixeira, pressionado por conselheiros e parte da torcida organizada, deve tomar uma decisão definitiva nos próximos dias. Apesar do clima ruim, o presidente ainda evita decisões precipitadas. Ele tem consciência de que mudanças no comando do departamento de futebol podem gerar impactos diretos na preparação do time para a sequência da Série A. No entanto, há um entendimento crescente de que a permanência de Pedro Martins representa um risco de desgaste ainda maior, tanto político quanto institucional. A situação fica ainda mais delicada quando se observa o desempenho da equipe em campo. O Santos, mesmo com reforços como Juliano, Diego Pituca e Gil, não engrenou na competição e precisa vencer com urgência para se afastar da zona de rebaixamento. O jogo contra o Ceará, fora de casa, pode ser determinante não apenas para a continuidade de Carille no comando técnico, mas também para definir os rumos da diretoria de futebol. Enquanto o elenco treina, Neymar, que se recupera de lesão e utiliza as instalações do clube, chama atenção pela dedicação. Mesmo com folga geral, o camisa 10 da seleção brasileira foi visto trabalhando de forma intensa no CT, o que serviu como exemplo para o grupo. Nos bastidores, fala-se que sua presença tem motivado alguns atletas e trazido um clima mais profissional ao ambiente. Com a pressão crescendo e os resultados em campo não aparecendo, Marcelo Teixeira tem diante de si uma decisão estratégica. A demissão de Pedro Martins pode servir como resposta à insatisfação da torcida e do conselho, mas também representa o reconhecimento de que o planejamento feito até agora falhou em vários pontos. O mandatário sabe que qualquer movimento errado pode custar caro, tanto esportivamente quanto politicamente, especialmente em um ano tão decisivo para o clube que retorna à elite do futebol brasileiro. Assim, os próximos dias serão cruciais para o Santos. O clube, que tenta se reconstruir após temporadas turbulentas, precisa de estabilidade e decisões firmes. A permanência ou saída de Pedro Martins não será apenas uma mudança administrativa, mas também um indicativo de qual rumo Marcelo Teixeira pretende seguir. Manter o modelo atual ou iniciar uma reestruturação profunda antes que o ano seja comprometido de vez. Segunda notícia.
Gabriel Veron e JP Schermonti perdem espaço com Kleber Xavier no Santos e treinam como reservas dos reservas. O Santos atravessa um momento de reformulação sob o comando de Kleber Xavier, que vem implementando mudanças importantes na equipe desde sua chegada. Durante o treinamento desta quarta-feira lá, realizado no CT Rei Pelé, ficou evidente que alguns jogadores perderam espaço no elenco principal. Os casos mais emblemáticos são os do atacante Gabriel Veron e do lateral direito JP Schermonti, que foram escalados no chamado terceiro time, ou seja, como reservas dos reservas. Gabriel Veron, emprestado pelo Porto até dezembro, já vinha tendo sua situação questionada nos bastidores. Após o empate diante do Grêmio, veio à tona que o atacante foi afastado da última partida por indisciplina. Ele teria chegado atrasado a um treino, o que motivou uma punição aplicada pela diretoria. Além da advertência, Veron foi multado e passou a treinar a parte do grupo principal. Internamente, cresceu a desconfiança sobre seu comprometimento com o clube. Mesmo recebendo um salário de aproximadamente R$500 mil mensais, Veron não tem conseguido justificar o investimento feito em seu retorno ao futebol brasileiro. O jovem, que foi considerado uma das grandes promessas do futebol nacional durante sua passagem pelo Palmeiras, vive uma fase apagada na Vila Belmiro. Com a chegada de Kleber Xavier, que busca um time mais disciplinado e competitivo, o atacante parece ter se distanciado ainda mais da equipe titular. No coletivo desta quarta-feira, Veron participou apenas como parte do grupo que enfrentou o time sub-20, integrando a equipe alternativa formada para dar rodagem a jogadores menos utilizados. Essa decisão indica claramente que o atleta está fora dos planos imediatos do novo comandante técnico. Outro nome que também perdeu espaço foi JP Schermonti. O lateral direito, que já não vinha sendo aproveitado com frequência, também foi escalado entre os reservas dos reservas. Segundo a apuração do jornalista Lucas Musetti, do UOL Sport, Schermonti ficou de fora do time principal não por questões disciplinares, como Veron, mas por opção técnica. Isso, no entanto, evidencia que ele é atualmente a última alternativa para a lateral direita do Santos. Na atividade tática do dia, o time considerado reserva foi formado por João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e Kevison, Diego Pituca, Gabriel Bontempo e Ryan, Léo Godoy, Matheus Xavier e Tiquinho Soares. Veron e Schermonti nem sequer foram utilizados neste segundo grupo, o que acentuou ainda mais sua condição de descartáveis, onde menos por hora. Como grande a decisão de Kleber Xavier tem causado repercussão de problemas comportamentais que parece exigindo mais disciplina, comprometimento e desempenho dos jogadores. O treinador, jogo conhecido por seu perfil exigente e criterioso, tem optado por uma postura firme para recuperar o rendimento do elenco boa parte e reorganizar o ambiente interno. A atuação, no entanto, seu objetivo é formar uma base novamente confiável para o restante da temporada depositada pela Brasileiro da Série A. Após isso, ponto importante veio o episódio da ausência no treino, considerado um ponto crítico na avaliação interna sobre seu comportamento. Como principal estrela da equipe para a permanência do jogador no clube ainda se retomada nos próximos dias. Segue fora das atividades com bola. Interino no de acordo com informações de bastidores, o camisa 10 deve retornar aos gramados dentro de aproximadamente 3 semanas, volta a ser relacionado nos próximos compromissos ou se continuará sendo preterido até que haja uma resolução contra o Ceará na segunda-feira 12 pela oitava rodada do Brasileirão. O local do confronto ainda não foi definido pela diretoria, que avalia a possibilidade de mandar um jogo no Allianz Parque, Argentina, do Palmeiras. A proposta gira em torno de 10 milhões de dólares em outros locais. Para contar com o atleta na abertura da próxima janela de transferências. Xavier está o interesse em novas peças ofensivas também e não abrirá mão da disciplina e do comprometimento no elenco. A situação de Veron e Schermonti serve como um recado claro aos demais jogadores. Espaço no time será conquistado com dedicação, profissionalismo e desempenho técnico, não apenas com nome ou histórico no futebol. Chegamos ao final de mais um vídeo. Estou passando aqui novamente para lembrar todos vocês de se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações, comentarem de onde vocês estão nos assistindo para que eu possa mandar um super beijo para todos vocês e curtirem o nosso vídeo para a gente saber que vocês realmente gostaram dele. Até o próximo vídeo. Tchau!